Vamos lá, questão 166, tá? Uma questão de geometria espacial. A gente já tá vendo aqui, ó, que já tem pi no negócio, tem volume, então é uma questão de geometria espacial, tá certo? Mas é uma questão bem tranquila de fazer, né? Se você, obviamente, estudou, se você conhece os assuntos. E eu trouxe aqui, ó, essa questão do 80% de um volume, eu trouxe lá numa aula de revisão antes da prova do Enem, tá? Então quem assistiu aquela aula provavelmente conseguiu responder bem essa questão aqui, tá certo? Então vamos lá, ó. A medida da aresta da nova embalagem em centímetro deve ser. Então eu preciso saber aí a medida de uma aresta, tá? Então vamos ver aqui, ó. Em uma empresa é comercializado um produto em embalagens em formato de um cilindro circular reto. Cilindro circular reto, beleza? Com raio medindo 3 centímetros e altura medindo 15. Essa empresa planeja comercializar o mesmo produto em embalagens em formato de cubo. Então, repara que agora eu tenho um cilindro circular reto, mas com esse mesmo, eu quero colocar o mesmo produto, só que numa embalagem que tem o cubo, que é um cubo agora, né? Então, ó, com a capacidade igual a 80% da capacidade da embalagem cilíndrica, tá? Então, eu tenho um cilindro, beleza? Eu tô comercializando um produto, né, num cilindro circular reto, tá? Só que eu quero botar esse produto também num cubo. Só que esse cubo vai ter 80% da capacidade, 80% do volume, certo? E aqui ele pede pra gente usar, ó, 3 como aproximação da pi, pra pi, e quer justamente saber qual vai ser aí a medida da aresta desse cubo, ok? Então, qual que é o ponto de partida dessa questão? Primeiro, obviamente, você precisa saber qual que é o volume, né, do cilindro circular reto. Concorda comigo? Você precisa saber o volume total dele. Por quê? Porque o volume do cubo está em função dele, né? É 80% desse volume, ok? E aí, sabendo que o volume do cubo é 80% do volume que a gente vai encontrar aí o valor da aresta, tá? Para resolver essa questão, a gente também precisa lembrar de algumas fórmulas, ok? Então, a gente precisa saber o volume de um cilindro circular reto, como que calcula, e também de um cubo, que é facinho, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, o volume do cilindro. Como é que a gente calcula? Então, é a área da base. Então, é um cilindro circular, a base é um círculo, né? Então, vai ser o quê? Pi vezes o raio ao quadrado, ok? Isso tudo vezes a altura, beleza? Então, eu vou colocar aqui um H. E a gente vai precisar também da altura do volume de um cubo. Mas eu coloquei... Não vou colocar assim não, tá? Vou colocar um quadradinho aí. Que é a aresta ao cubo, né? Isso aqui é simples, né? De fazer comprimento vezes altura vezes a largura, beleza? Então, ó, a gente vai achar primeiro o volume do cubo. Depois a gente calcula 80%. E pra saber qual vai ser aí a nossa aresta, beleza? Só que aí a gente pode fazer disso aqui uma forminha mais bacana pra evitar estar fazendo muitas substituições, tá certo? Olha só, o volume do cubo, ele me disse que ele tem 80% da capacidade do volume. Então, ó, o que a gente vai fazer? O volume do cubo, presta atenção, tá? O volume do cubo, ele tem 80%, vou colocar assim, 80% do volume do cilindro, ok? É isso aqui que ele me disse, ó. Com capacidade igual a 80% da capacidade da embalagem cilíndrica, certo? E aí agora a gente substitui as coisas aqui, tranquilinho. Quem que é o volume do cubo? Ó, é a minha aresta ao cubo. Vou colocar aqui, ó. A ao cubo. Igual. 80% do volume, a gente pode escrever como 100. Como é que a gente escreve 80%, né? 80 sobre 100. A gente pode até melhorar, né? E colocar já direto 8 sobre 10, tá? Vou colocar aqui. 8 sobre 10. Beleza? Vezes o volume do cilindro, tá? Então, a gente já viu que é pi. Vou colocar aqui, ó. Pi vezes o raio ao quadrado vezes a minha altura, beleza? Então, eu já vou achar direto aqui a minha aresta, tá? Não vou precisar primeiro achar e depois fazer. Você pode fazer também disso aqui, vai dar no mesmo, tá? Mas aqui já é mais direto, ok? Então, agora a gente só precisa substituir os valores que ele deu aqui na questão, tá certo? Então, ó, a minha aresta, eu vou deixar ela aqui ao cubo. Repara que a gente, no fim, vai ter que tirar uma raiz cúbica, né? Então, vai ser lá 8 sobre 10, vou repetir aqui, beleza? Vezes, o pi ele pediu pra gente considerar 3. Pi. O raio, ele me deu aqui, ó, 3 centímetros, então vai ser já 3 ao quadrado. E a minha altura, ele me deu aqui também 15. Beleza? Então, ó, vou repetir aqui. A gente pode simplificar um monte de coisa aqui, tá? Pra facilitar a nossa vida. Vamos simplificar logo isso aqui, ó. 8 e 10, vamos dividir por 2, tá? Então, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 5, beleza? 4 e 5. Então, ó, 15 eu consigo dividir por 5, né? 15 dividido por 5 vai ficar um 3 aqui, ó. Vai ficar um 3. Então, a gente vai ter aqui, ó, ficou 4 vezes 3
Esse 3 ao quadrado eu vou deixar aqui, tá? Na verdade, ó, como a gente tá falando de raiz cúbica, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um expoente cúbico logo, né? Aqui, ó. 3 vezes 3 ao quadrado vai me dar 3 ao cubo, beleza? Vezes, e a gente sobrou com 3 aqui ainda, ó. Vezes 3. Então, ó, eu tenho agora A vai ser igual a minha raiz cúbica, olha lá, raiz cúbica, de 3 ao cubo, vezes 4 vezes 3. 4 vezes 3 me dá 12. Beleza? 12. Ok? Então, ó, o que é a minha aresta? A raiz cúbica aqui, ó, já deu. Eu vou tirar, né? Então, vai sair o 3, né? A raiz cúbica de 3 ao cubo é o próprio 3, ok? Vezes a raiz cúbica de 12. Ok? E aí, a gente fica com essa nossa resposta bonitinha. Terminou a questão, né? Que eu não consigo tirar, né, a raiz cúbica de 12, né? Porque 12 é 4 vezes 3, eu não consigo tirar a raiz cúbica de nenhum dos dois números, não é isso? Então, a nossa resposta final aqui é justamente a aresta do cubo vai ter aí essa medida, ó, 3 raiz cúbica de 12, ok? E a alternativa tá justamente aqui, ó, na letra E, tá certo? 3 raiz cúbica de 12, ok? Então, uma questão média aí, bem bacana de resolver. Então, dessa forma aqui você acaba resolvendo mais rápido, mas novamente você poderia achar separado, tá? Primeiro o volume do cilindro e depois calculava 80% dele para saber quanto que dava a aresta, ok? Então, se você responder dessa forma, deixa aqui nos comentários se você respondeu de uma forma diferente. Deixa aqui também que eu gosto de saber como vocês resolveram as provas, tá bom? Até a próxima questão.